Boa noite. Boa noite. Hoje, no nosso jornal, vamos tratar do termo rococó. O rococó foi um evento que aconteceu na França no século XVIII. O rococó deriva da palavra rocaille, que significa concha, no qual manteve todo o seu estilo de decoração. O rococó nasceu em Paris em torno da década de 70, como uma reação da aristocracia francesa contra o barroco suntuoso, palaciano e solene, praticado no período de Luís XIV. Caracterizou-se, acima de tudo, por sua índole hedonista e aristocrática. Manifesta-se delicadeza, elegância, sensualidade e graça, e na preferência por temas leves e sentimentais, onde a linha curva, as cores claras e a simetria tinham um papel fundamental na composição da obra. Na França, onde assumiu sua feição mais típica, onde mais tarde foi reconhecido como patrimônio nacional. O rococó logo se difundiu pela Europa, mas alterando significativamente seus propósitos e mantendo o modelo francês apenas na forma externa. Fique agora com um pouco da história do rococó. O rococó é um movimento artístico europeu que aparece primeiramente na França entre o barroco e o arcadismo, visto por muitos como uma variação profana do barroco. Surge a partir do momento em que o barroco se liberta da temática religiosa e começa a incidir-se na arquitetura de palácios civis, por exemplo. Literalmente, o rococó é o barroco levado ao exagero de decoração. No Brasil, o estilo revelou-se tardiamente, pois já no início do século XIX, na escultura de madeira e de pedra-sabão, na pintura mural e na arquitetura, com José Pereira Arouca, Francisco Xavier de Brito, Manuel da Costa Taide e Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Veja como o rococó era utilizado na época, na década de 70. Devido ao grande desenvolvimento decorativo, a escultura ganha importância. Os escultores do rococó abandonam totalmente as linhas do barroco. As suas esculturas são de tamanho menor. Embora usem o mármore, preferem o gesso e a madeira, que aceitam cores mais suaves. Os motivos são escolhidos em função da decoração. Até artistas famosos, principalmente ligados à manufatura de Sèvres, apressam-se a preparar desenhos e modelos. Em função de lembrança do souvenir, os pequenos grupos representam cenas de gênero e narram com linguagem espontânea e cores luminosas, episódios galantes, brincadeiras e jogos infantis. As cúpulas das igrejas, menores que as das barrocas, multiplicam-se. A expressão máxima do rococó na arquitetura palaciana são os pequenos pavilhões e abrigos de caça dos jardins. Construída para o lazer dos membros da corte, essas edificações, decoradas com moldura em forma de argolas e folhas, transmitem uma atmosfera de mundo ideal. Para completar essa imagem simulada, surgiu no teto, imitando o céu, cenas bucólicas em tom de pastel. A arquitetura dos irmãos Assan é fundamental dentro do rococó. Em uma série de igrejas no sul da Alemanha, a decoração se sobrepõe à estrutura e ao interior, sobre o exterior do edifício, de planejamento mais modesto. O paradigma do salão rococó é a carceçal do Palácio de Wolfsburg, onde a ornamentação chega ao grau de extravagância, quase quebradiça, tamanha a minúcia. Através de ornatos ilusionistas e figuras escultóricas que voam, as paredes quase desaparecem num efeito mágico de leveza. A pintura rococó deixa de lado os afrescos a fim de dar lugar aos arrases que pendem macio das paredes e torna íntimo e discretos os ambientes.
aproveita os recursos do barroco, libertando-os da sua pesada dramaticidade por meio da leveza do traço e da suavidade da cor. Agora o quadro tem pequenas dimensões, passando a ser colocado nas entreportas ou ao lado das janelas, onde antes eram colocados os espelhos. Por vezes, os quadros têm um lugar reservado. São os gabinetes de pintura, onde se reúnem os entendedores para apreciar as obras. As cores preferidas são as claras. Desaparecem os intensos vermelhos e o turquesa do barroco, e a tela se enche de azuis, amarelos pálidos, verdes e rosas. As pinceladas são rápidas e suaves, movediças. A elegância se sobrepõe ao realismo. As texturas se aperfeiçoam, bem como os brilhos. Existe uma obsessão muito particular pelas sedas e rendas que envolvem as figuras. O material preferido para obter o efeito aveludado das sedas e dos brocados, a transparência das gases e o esfumado das perucas brancas são os tons pastel. Esses pigmentos de cores diferentes, prensados na forma de pequenos bastões, ao serem aplicados sobre uma superfície rugosa, vão se desfazendo e é preciso fixá-los com um líquido especial. Sem sombra de dúvida, é nesse período que a técnica do pastel atinge seu ponto máximo de excelência. A edição de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima noite. Uma boa noite e até o próximo jornal.